quando Jesus está presente, a festa não acaba. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Nós vamos ver aqui uma festa começando muito bem, só que no meio do caminho a coisa desandou. Mas porque Jesus estava presente, a festa foi um sucesso. O texto aqui, irmãos, fala sobre uma festa de casamento que aconteceu em Canaã da Galileia. E que nessa festa havia um convidado ilustre. Quem era o convidado ilustre dessa festa? Jesus. E que nessa festa tinha tudo para ser um fiasco, irmãos. Porque no meio da festa o vinho acabou. Só que essa festa acabou sendo um sucesso, porque Jesus estava presente. Amém? E a primeira lição que eu vou trazer para vocês, irmãos, desse texto, é que a vitória ou a derrota em nossas vidas, a superação de uma crise, ou fracasso diante dessa crise, vai depender se Jesus está presente na minha vida ou não. O apóstolo João, ele mostra aqui, que foi justamente nessa festa de casamento, que o Senhor Jesus Cristo escolheu para operar o seu primeiro sinal. Foi nessa festa de casamento que Jesus inaugurou o seu ministério. Antes que o mundo pudesse provar o maior mover de curas, de milagres, de maravilhas, que jamais foi visto em toda a história da humanidade, Jesus escolheu um casamento para manifestar a sua glória. Glórias ao Senhor. E a segunda lição que eu trago desse texto, irmãos. Por que ali naquele momento, irmãos? Por que ali naquele casamento e não em qualquer outro lugar, Jesus inaugurou o seu ministério? E eu te respondo, porque Deus ama a família. Deus foi quem constituiu a família. Deus foi quem idealizou a família para ser uma bênção em nossas vidas. A família é um projeto de Deus. Então Deus ama a família. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Se de um lado Deus ama a família, de outro lado Deus odeia. Sabe que existe uma coisa que Deus odeia? Deus odeia o divórcio. Fala para o teu irmão essa noite. Deus ama a família, mas Deus odeia o divórcio. Glórias ao Senhor. Por que eu falo isso? Porque hoje, irmãos, principalmente dentro do meio evangélico, as pessoas estão se separando por qualquer coisa. Você vê aí ministros, cantores, que para muita gente tomam essas pessoas como exemplo para suas vidas, casando 2, 3, 4 vezes. Banalizando uma instituição, a família, banalizando o casamento que foi constituído por Deus. E hoje, por qualquer coisa, as pessoas se separam. Por exemplo, ideologia e perdi da memória, incompatibilidade de gênios. Perdão, irmãos. Incompatibilidade de gênios. Ou seja, a pessoa vai, briga, aí separa, aí uma pessoa sai de casa, daqui a pouco se restaura de novo, aí volta para casa, daqui a pouco está brigando de novo, aí sai e vai embora de novo, aí fica aquela palhaçada. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo imaturidade espiritual, eu vejo falta de temor, eu vejo desonra, eu vejo mau testemunho, eu vejo que está faltando Jesus, e ainda fala que é cristão, mas durante a semana, irmãos, dentro da casa o pau está quebrando, e aí é xingamento, e aí é palavrões, e aí são palavras que machucam, são atitudes. O que está faltando nessa casa? Está faltando Jesus.
Tem outros, eu fiquei sabendo do porquê da pessoa se separou, porque que a sua esposa te pediu o divórcio. Ele disse, olha, porque ela falou que ela está enjoada de mim. Estou enjoada de você, eu quero divórcio. Uma pessoa que fala isso, meu irmão, não conhece o que é casamento diante da presença do Senhor, diante da palavra de Deus. Ele diz na sua palavra que só existe, a palavra só abre uma brecha para uma coisa, para que haja divórcio. É quando há prática sexual ilícita, adultério. Mas nem no momento de adultério, Deus, Ele deseja que o casal se separe. Então, por que Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração das pessoas. Porque às vezes acontece o adultério, acontece a falha da pessoa, e a pessoa que cometeu o pecado, ela endurece o seu coração, não quer se arrepender. E a pessoa que sofreu a afronta, que foi traída, ela também endurece o coração e não quer perdoar. E fica aquela guerra dentro de casa. E às vezes a mulher que foi traída quer pagar na mesma moeda. E às vezes fica uma guerra dentro de casa. E um quase matando o outro. E aí Deus falou, ó, nesse caso, pode até se separar, mas não se case de novo. Porque o homem está ligado à sua mulher na aliança de casamento durante todo o momento que está vivo. Só pode se casar de novo se um dos cônjuges morrer. Então, se quer separar, vai ter que ficar sozinho, porque aquele que se casa de novo está em adultério. E o adultério, irmãos, quando uma pessoa cai em adultério, ela não cai à toa, por acaso, estava com uma fraqueza no meu corpo, a minha carne, eu fui e pequei e adulterei. Adultério é uma escolha. A pessoa escolhe desonrar a sua família. Está desvalorizando aquilo que Deus deu para ele, para ser bênção na sua vida. O adultério é uma falha terrível de caráter. Então, quando você vê esses casamentos aí acabando à torta e à direita por qualquer coisa, você vê que está faltando quem? Está faltando Jesus. Outra coisa que o diabo, ele tem feito de tudo para destruir as famílias. Mas a palavra de Deus nos mostra nessa passagem aqui, que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte e transformar toda e qualquer situação. Porque diz a palavra do Senhor que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, antigamente, irmãos, na época de Jesus, o casamento durava 7 dias. 7 dias de festa, regado a muito vinho. Imagina, irmão, 100, 200, 300 pessoas na festa de casamento durante 7 dias, tendo que dar para eles comer, de beber, enchendo o pote. Então durava 7 dias. E era normal, nos casamentos, que os noivos oferecessem o melhor vinho no começo. E quando a festa estava acabando, que está todo mundo já cheio de pinga, né, já com o coração alto, dava o vinho inferior. Mas o texto diz que no meio da festa, o vinho acabou. E é interessante que às vezes a gente começa tão bem, né? Às vezes um casamento, um relacionamento começa tão bem. É uma alegria, é uma festa. Mas no meio do caminho, começam a acontecer algumas coisas que parece que... É interessante porque seria algo constrangedor, seria uma vergonha para os noivos, os anfitriões da festa, que o vinho não desse para suprir a necessidade dos seus convidados. Beber uma água para ver se melhora. Quantos aqui já foram a uma festa onde os alimentos e a bebida não supriu, não deu vazão para as pessoas? Já foi, eu já fui. O que as pessoas saíram falando, irmão? Meu irmão, quando a pessoa vai para a festa e é regada, ainda sai falando mal, o que dirá quando a coisa fica faltando? O pessoal sai falando mal.
Porque é uma vergonha para os anfitriões da festa isso acontecer. O texto diz que ao terceiro dia de festa, quando todo mundo estava lá celebrando o casamento, o vinho acabou. Só que já no terceiro dia Jesus estava na festa. E aí eu trago a terceira lição. Terceiro dia fala de ressurreição. Não interessa o momento que você esteja passando na sua vida hoje, tanto espiritual como conjugal. O que importa é se Jesus está presente na tua vida. Porque se Ele está presente na tua vida, Ele é poderoso para ressuscitar, para trazer novamente à vida aquilo que está morto. Jesus é poderoso para restituir aquilo que se perdeu. Jesus é poderoso para transformar situações que eram para vergonha e transformá-las em dupla honra. Mas eu quero te perguntar aqui essa noite, você acredita nisso? Que Jesus continua sendo o mesmo? Que Ele não mudou? Que Ele pode transformar a história da tua vida, a história da tua família, a história do teu casamento? Glória a Deus. Então Jesus estava nessa festa, mas Ele não estava ali por acaso. Jesus havia sido convidado. Olha o que diz o versículo 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Glórias ao Senhor. Hoje, meu irmão, para você fazer uma festa de casamento, você gasta. Não é isso? Às vezes por cabeça é R$50, R$70, R$100, dependendo do lugar. Então, quando você faz a lista de casamento, meu irmão, você tem que cortar algumas pessoas. E quem que você vai chamar para o casamento? As pessoas que você tem mais intimidade, pessoas da família. Não é isso? Então, a festa de casamento a gente não chama qualquer um. A gente chama familiares, a gente chama pessoas mais chegadas e a gente chama os amigos. Ok? Esse casal, ele tinha relacionamento com Jesus. Esse casal era íntimo do Senhor, por isso ele estava ali, por isso ele foi convidado para aquela festa. E aí eu trago a quarta lição desse texto. Se desejamos que o vinho não acabe em nossas vidas, em nosso casamento, nem em nossa vida espiritual, então nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Jesus. Pergunta ao teu irmão aí, como é que está teu relacionamento com Jesus? Quando nós buscamos a presença de Jesus, mesmo diante das adversidades da vida, irmãos, a festa não acaba. Porque a presença dele muda tudo. É a presença dele que dá sentido à festa da nossa vida. Amém? Mas é uma pena, irmãos, porque muitas pessoas, elas fazem as suas festas, mas não convidam Jesus para a sua vida. Não convidam a Jesus para a sua festa. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, a presença de Jesus é inconveniente. Porque, para elas, se a presença de Jesus estiver ali, a festa não tem graça. Eu já vi pastores ministrando, né, lá, a cerimônia de casamento. Está tudo correndo espiritualmente. Aí o pastor fica um pouquinho, se alimenta, louvores rolando, adoração, gratidão dos noivos. O pastor se levantou e foi embora com a família, meu irmão. Começa a rolar funk. Começa a rolar bebida para os familiares que não são cristãos. Você começa a ver de tudo. Eu me lembro quando estava para me casar, eu estava preparando lá o local para a gente fazer a festa. O meu sogro queria honrar os seus familiares. E eu falei para ele, mas nós somos cristãos. Nós queremos que tudo venha glorificar o nome do Senhor. E aí aconteceu, tinha 2 chaves lá da porta.
Irmã Fátima, ele pegou uma das chaves e quando eu fui lá arrumar o salão, ele estava botando lá no freezer um monte de cerveja. Porque ele queria honrar os seus familiares. E muitas vezes, a gente quer honrar mais os homens, mais os familiares do que a Deus. Por que que as pessoas não convidam Jesus para a festa? Porque se ele vier, elas não poderão ouvir determinadas músicas. Elas não poderão beber até cair. Elas não poderão falar palavrões. Enfim, tem muita gente que não quer pagar o preço de honrar e de glorificar a Jesus na sua vida. E aí eu digo para essas pessoas, infelizmente, essas pessoas ainda não descobriram que a presença de Jesus é que faz toda a diferença em nossas vidas. Com ele uma simples comemoração se transforma em uma mega festa. Com ele a tristeza é transformada em alegria. Com ele nós temos paz mesmo em meio às tempestades da vida. Porque quando Jesus está presente na festa, a festa não acaba. O texto diz aqui que durante a festa, o vinho acabou. O que é uma vida espiritual sem vinho, irmãos? O que é um casamento sem vinho? É uma vida que perdeu o sabor de ser vivida. Perdeu a cor, perdeu o cheiro, perdeu o gosto, tornou-se algo monótono, sem graça e sem vida. O problema aqui é que num passado próximo havia vinho, mas agora infelizmente não há mais. Com o passar do tempo o vinho se acabou. Querido, creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode restaurar o vinho na sua vida. Ele é o Deus de restauração. E o que o vinho representa? O vinho representa alegria. E diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa, mas a falta dela é a nossa fraqueza, irmão. Quando se perde o vinho, representa que você perdeu a alegria, perdeu o prazer de viver, perdeu a festa, perdeu aquela vida espiritual saudável que você tinha. Você não tem mais prazer no teu casamento, porque você acha que o teu casamento não vale mais a pena ser vivido. E eu quero te perguntar aqui essa noite, pergunta teu irmão aí. Meu irmão, tem vinho aí? Ou o vinho já acabou? Tem vinho na sua vida espiritual? Ou está sem graça, está sem cheiro, está sem gosto? Não tem mais prazer com nada das coisas do Senhor? Tem vinho no teu casamento? Tem alegria, tem prazer com o teu cônjuge? Sua vida de intimidade, como é que está? Tem vinho aí? O que pode acabar com o vinho na nossa vida? Ressentimentos. Falta de perdão. Sabe o que acaba com o vinho no casamento? Decepções. Mágoas. Sabe o que acaba com o vinho na vida de muitas pessoas? Orgulho. Comodismo, apatia, conformismo. Deixa eu falar para você uma coisa aqui essa noite. Jesus está aqui nesse lugar. E Jesus tem um vinho para derramar sobre nossas vidas. Só que muitas vidas estão como vasos rachados. E vaso rachado não consegue reter os líquidos. Então, antes que Deus derrame o seu vinho novo sobre a tua vida, Ele quer tratar as rachaduras da sua vida. A pergunta que se faz necessária: pastor, como restaurar o vinho de Deus em nossas vidas?
aquele vinho que eu tinha, mas não tenho mais, que se perdeu com o tempo. Eu vou te dar alguns passos aqui, como restaurar o vinho. Primeiro passo, vá até a pessoa certa e conte o seu problema para ela. Tem gente que está com a vida toda bagunçada, vivendo de qualquer maneira, e aí chega o pastor, pastor, me ajuda, conserta o meu casamento. Querido, a Igreja Nova Vida não vai consertar o teu casamento. Pastor Gonçalves, pastor Alex e pastor Sila Malafaia, quem for, não vai consertar o teu casamento. Você tem que ir até a pessoa certa. Maria foi até Jesus. Ele informou: o vinho acabou. Olha o que diz aqui no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Se acabou o vinho na tua vida, se acabou o vinho no teu casamento, vá até Jesus. Querido, abre o teu coração para Deus e fala com Ele do que você precisa. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da tua boca. Abre o teu coração para Ele. Senhor, acabou o vinho. Vá até a pessoa certa. Segundo lugar, se você quer que o vinho seja restaurado na sua vida, para você receber o novo de Deus, quem quer receber o novo de Deus? Eu também. Glórias ao Senhor. Versículos 6 e 7. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Glórias ao Senhor. Essas talhas aqui, irmãos, eram de pedra. Talhas de pedra. E elas eram usadas para as purificações dos judeus. Ou seja, os judeus iam ali e lavavam seus pés. Os judeus iam ali e lavavam suas mãos. E essas talhas, elas comportavam aproximadamente, essas 6 talhas juntas, entre 500 a 928 litros. Então era bastante água. Então o primeiro problema que tinha aqui, quando Jesus ele pede para encher aquelas talhas, as talhas estavam sujas. Porque o povo se purificava ali. O povo se limpava ali. Então eles precisavam limpar as talhas. Eles tiveram que esvaziar de água, tirar a sujeira, limpar o interior da talha e colocar uma água limpa. Essas talhas de pedra representam o coração de muitas pessoas que está endurecido. Sabe por quê? Porque estão sujos. Por causa de mágoa, falta de perdão, porque estão machucadas. Por isso, o vinho na vida delas acabou. Por isso, a alegria foi embora. E o que o Espírito Santo ele deseja falar ao teu coração é que nós precisamos nos esvaziar dessas coisas e permitir sermos tratados por Deus através da sua palavra e do seu Espírito. Quer receber o vinho novo? Limpa o interior da tua talha. Lança fora algumas coisas velhas. Lança fora sentimentos que só têm te feito mal. Deixa o Espírito Santo tratar o teu interior essa noite. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, eu preciso obedecer o Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele me disser para fazer. No versículo 5 diz o seguinte: então ela falou aos serventes o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Querido, tirar a pedra é conosco. Ressuscitar o morto é com Jesus. Lançar as redes ao mar é conosco. Mas enviar os peixes é com Jesus. Trazer as vasilhas vazias e derramar o azeite é conosco. Se lembra da mulher quando Eliseu manda ela ir lá, vai lá e recolhe as vasilhas, é com ela. Mas multiplicar o azeite é com Jesus. Encher as águas de talha, as talhas de água, perdão,
é conosco. Mas transformar a água em vinho é com Jesus. E eu quero te dizer essa noite, faça a sua parte, obedecendo em tudo o que o seu Senhor te ordenará, e Ele fará a parte dele. O problema é que a gente não quer obedecer. Jesus está mandando perdoar, a gente não quer perdoar. Jesus está mandando a gente largar o pecado, a gente não quer largar. Eu me lembro de uma parábola de uma mulher. A mulher, como algumas irmãs, queria matar o marido. Porque o marido era muito ruim. O marido não prestava. Ô cara ruim. Carne de pescoço. Então ela chega diante do sábio e fala o seguinte: olha, eu quero matar o meu marido, mas não quero que ninguém saiba disso, que ninguém desconfie de mim. Então o sábio vai dar a direção para ela: eu vou te dar umas folhas aqui, umas ervas, você vai colocando na comida do teu marido, aos pouquinhos, sem ele perceber, faz a comida e dá para ele, mas uma coisa você vai ter que fazer para ele não desconfiar de nada, você vai ter que se submeter incondicionalmente a ele, não vai reclamar de nada, vai fazer tudo que ele te pedir com alegria. E aí ela começou, cheio de raiva, ódio do marido, querendo que ele morresse. Começou a fazer as coisas para o marido pedia, ela fazia, mas não falava nada. E ela foi fazendo, foi servindo o seu marido. Foi tratando bem o seu marido. E ela começou a ficar preocupada e chegou para o sábio e falou assim: olha, está acontecendo uma coisa estranha, meu marido está sendo transformado. O meu marido agora está me tratando bem. O meu marido está carinhoso. O meu marido está alegre, está com prazer de chegar em casa. A nossa vida de intimidade está uma bênção. Eu não quero mais que meu marido morra. E agora? E aí o sábio falou: olha, o que eu te dei não foi veneno. O que eu te dei foi vitamina. E o problema não estava no marido, não. O problema estava na esposa. O problema é que nós não conseguimos. Nós conseguimos ver o fisco no olho do irmão, mas não conseguimos ver a trave do nosso olho. Então Jesus mandou aquela mulher obedecer. Aqueles homens obedecerem. Fala para o teu irmão aí: obediência requer esforço. Não foi fácil para aquela mulher, né? Imagina esses homens. Os garçons estão servindo ali há 3 dias. E gente, crente come pra caramba. Amém, irmãos? Estão servindo a comida e bebida há 3 dias, estão cansados. E Jesus fala o seguinte: olha, esvazia essas talhas aí, e vocês vão encher de água essas talhas. Quase 1000 litros de água. E eles estão lá trazendo balde e botando, trazendo balde e botando, trazendo balde e colocando. Requer obediência, requer esforço. Segundo lugar, obediência requer fé. Se eu não creio, para que eu vou obedecer? E aqueles homens estão lá vendo as talhas sendo cheias de água. E talvez eles estão lá, os garçons, comentando: olha, meu irmão, o que a gente está precisando não é de água, a gente está precisando é de vinho. Eu quero te dizer o seguinte, querido: ainda que você não entenda o que Jesus está fazendo, obedeça. Sabe por quê? Porque a nossa obediência, ela traz recompensa. Em quarto lugar, é isso aí. É isso aí, minha irmã, obedeça. Quarto lugar, se eu desejo que Jesus restaure o vinho na minha vida, primeiro eu preciso assumir um compromisso com Ele. Olha o que Jesus, a resposta de Jesus a Maria. Versículo 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha? Jesus, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: o que eu tenho contigo? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Às vezes a gente quer mudança. A gente não quer assumir compromisso com Ele. Será que eu estou buscando a Jesus aqui só porque Ele pode resolver o meu problema? Ou porque eu valorizo a presença dEle na minha vida? Se lembra dos 10 leprosos? Foram até Jesus, pediram para serem curados. Jesus, eu quero. Vai. E todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Se lembra lá Jesus pregando no lugar, 5.000 homens. Já estava tarde no deserto, todo mundo com fome. Jesus multiplica pães e peixes, dá para o povo comer. O povo sai feliz, sai alegre, barriga cheia. 12 cestos foram colhidos cheios. E no outro dia está todo mundo lá procurando Jesus de novo. Só que não estava procurando Jesus porque queria Jesus, não. Jesus está falando, vocês estão procurando porque vocês comeram e se fartaram. E aí Jesus traz uma palavra dura falando, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão verdadeiro. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Glórias ao Senhor. Será que eu estou buscando a sua presença porque eu desejo ter um relacionamento com Ele? Ou porque eu estou querendo algum benefício de Jesus? Pergunta o teu irmão aí, o que Jesus tem contigo? Ele tem intimidade contigo? Ele tem relacionamento contigo? Ele tem uma aliança contigo? Ele tem livre acesso a todas as áreas da sua vida? Às vezes a gente quer transformação, não é? A gente quer mudança, mas Senhor, nessa área aqui não. Eu deixo o Senhor chegar na cozinha, na sala, no banheiro, mas no quarto, no lugar de intimidade, não. Jesus tem livre acesso em todas as áreas da sua vida. A vontade dele para a sua vida é importante para você? A presença dele é importante para você? Ele é Senhor da sua vida? Por que eu faço essas perguntas? Porque essas perguntas são extremamente relevantes, importantes, para que Deus traga transformação e restauração na nossa vida. O que Jesus tem contigo? O que você deseja? Apenas um paliativo para os seus problemas atuais? Ou você quer uma transformação radical e permanente na sua vida? Se você deseja que Jesus transforme a sua vida da água para o vinho, você precisa assumir um compromisso mais sério com Ele. É interessante que aqueles homens vão lá e enchem totalmente as talhas de água. No versículo 8 a 10 diz assim, 8 a 10, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente o servo inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Glórias ao Senhor. Querido, o mestre-sala aqui, ele simboliza o Espírito Santo. É Ele que é responsável pela distribuição do vinho de Deus para nossas vidas. E eu quero falar para você essa noite, Deus tem vinho novo para você essa noite. E esse mestre-sala, ele se alegra com o noivo. Ele se alegra toda vez que ele vê pessoas sendo restauradas pelo vinho novo do noivo. E aí eu trago para os irmãos, qual é o significado profético desse sinal, desse primeiro sinal que Jesus operou nessa festa de casamento em Canaã da Galileia? Escute isso. Primeiro, que ele veio para mudar a nossa história. Deus pode mudar, não interessa o que você esteja vivendo hoje. Deus pode mudar a tua história. Segundo, que Ele é poderoso para transformar aquilo que era para vergonha em dupla honra.
Terceiro, que Jesus deseja manifestar a sua glória em meio aos nossos problemas. Quarto lugar, Jesus nos ensina que mesmo que os recursos humanos acabem, nós podemos contar com os recursos divinos. Quinto lugar, ainda que tudo pareça que tenha chegado ao fim, Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. Sexto lugar, eu aprendo aqui, irmãos, que pode faltar tudo na minha vida, mas não pode faltar Jesus. Eu posso ter tudo, mas se Ele não estiver na minha vida, eu não tenho nada. Mas eu posso não ter nada, mas se eu tiver Ele na minha vida, eu tenho tudo. E em sétimo lugar, quando Jesus está presente na festa da nossa vida, a festa não acaba, ainda que falte vinho. Porque se eu colocar Jesus como convidado de honra na minha vida, Ele sempre me dará uma nova oportunidade de recomeçar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te dizer essa noite, que independente do que você esteja passando hoje, Jesus quer te dar uma nova oportunidade de recomeçar. Ainda que o vinho tenha acabado, Ele é poderoso para restaurar o vinho. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.